Salve, salve galerinha BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. Na videoaula de hoje vim falar um pouquinho aqui sobre amplificadores em geral. Vamos então ter uma aula mais didática dessa vez. A gente vai falar um pouquinho aí desde o início dos amplificadores até os amplificadores de hoje. Vamos dar uma palhinha, repassar um pouco do meu conhecimento, porque eu tenho a humildade de dizer que eu não sei tudo e que os conhecimentos se completam, e eu estou aí em evolução. Todo dia que passa aí eu estou evoluindo, meu conhecimento, está aumentando. Então vamos lá, pessoal, falar dos amplificadores. Para quem não sabe, os primeiros amplificadores desenvolvidos pela humanidade são amplificadores criados a partir de válvulas. Quem não se lembra da velha válvula, eu vou desenhar aqui para vocês ela aqui. Se você não se lembra, se você é uma pessoa mais nova assim, eu mesmo nasci depois da válvula, mas tem muitas pessoas aqui que assistem o canal que vão se lembrar desse momento, aí vai passar um flashback pela cabeça, que era uma coisa assim. Vocês vão dar risada, parece uma chibata, né, galera? né? A válvula, ela foi desenvolvida por nada menos do que Thomas Edison em meados de 1800 e alguma coisa, em 1800 acho que 79, 80, foi desenvolvido a válvula, bem nos primórdios, uma coisa bem pré-histórica mesmo, uma coisa bem antiga, do tempo do EPA, que nem a gente diz. Então a válvula foi algum dos testes aqui do Thomas Edison que acabou sendo desenvolvido a válvula, que depois, passado vários anos, na década de 50, 60, 70, aí que foi difundido, foi aprimorado a válvula. Qual que é o funcionamento da válvula? A válvula, ela precisa de uma grande tensão, uma grande energia, que vai fazer com que ela aqueça, gere calor, vai gerar um pouco de luz aqui também na chibata, na nossa válvula. Por isso que o amplificador valvulado, você precisa ligar primeiro a energia, fazer com que ele esquente e depois ligar aí e enviar a música. Porque metade da energia que vai ser enviado para esse amplificador aqui vai ser para esquentar a nossa válvula. E esquentando a nossa válvula, os elétrons eles vão começar a circular por essa válvula, fazendo com que aconteça, então, ocorra uma amplificação do som. Eles trabalham às vezes com uma grande tensão de 200 volts, 300 volts, 500 volts. Por isso, toda vez que você for mexer com o som valvulado, você tem que tomar cuidado para não mexer ali, levar um choque, porque você vai morrer se você levar todo esse choque aqui, porque é uma energia aí, uma corrente grande que passa por esse amplificador. Então a válvula é isso, vai ter uma parte de pré-amplificação, vamos ter um pré, e vamos ter, na parte do pré, são utilizados como nos transistores algumas válvulas específicas, e na parte de potência são utilizadas outras válvulas. Então também, como os transistores, cada válvula aí ele tem uma função específica no som da amplificação. Se você for montar um amplificador utilizando válvulas, você precisa ver a válvula que vai casar em cada estágio. E todos os componentes ali são bem estudados para tudo casar certinho. Tem algumas válvulas que eles vão te entregar um som bem límpido, outras vão te entregar uma potência maior, mas com um som mais sujo. Então o funcionamento da válvula é isso. Como não tenho a válvula aqui, mas futuramente, se Deus quiser, eu vou estar desenvolvendo um projeto aqui para o canal. Então a válvula, praticamente o som valvulado é isso. É um desejo aí de muitas pessoas que mexem com amplificador, montar um som valvulado. Eu mesmo quero montar, mas uma válvula custa muito caro, às vezes até 10 vezes mais do que o valor de um transistor normal. Por isso que às vezes sai muito caro você montar um som. Um amplificador valvulado é mais ou menos o funcionamento dele, é isso. Ele deve aquecer para liberar os elétrons, fazendo com que ocorra
uma amplificação do som. Então a metade da energia aqui, digamos, de 200, 100 volts, só vai ser para aquecer ele. Ele precisa aquecer. Se você quiser pesquisar aí na internet, ver, talvez apareça alguma imagem aqui no vídeo para vocês verem. Em alguns amplificadores valvulados, vamos precisar de um transformador de entrada, que se chama drive, e outro transformador de saída. O bom desse amplificador é que você não vai ter problema quando ele estiver superaquecendo, que quando ele superaquece é o ápice dele, é quando ele alcança a melhor potência. Você não vai ter problema com distorção, porque ele é de alta fidelidade, o que torna talvez vantajoso aí entre os amplificadores. Foi muito utilizado aí por guitarristas. Elvis Presley, eu acho que utilizou muito esses amplificadores valvulados. Não me lembro, não tenho recordação de que década que ele era, de 40, 50, 60, não me lembro. Mas ele fez muito sucesso utilizando amplificadores valvulados. Me corrijam se eu estiver errado, mas ele utilizou essas criancinhas aqui. Depois da válvula, surgiram os MOSFETs. Vamos dar um foco aqui. Para quem acha que os transistores bipolares surgiram antes que os MOSFETs, estão enganados. Os MOSFETs surgiram antes do que os transistores bipolares que conhecemos, mas a aplicação dos MOSFETs ocorreu depois dos transistores. Os transistores bipolares vieram depois, mas a sua aplicação ocorreu antes que os MOSFETs. Por isso que os transistores são mais difundidos do que os MOSFETs, porque eles tiveram uma aplicação muito mais antes do que os MOSFETs. Então, o MOSFET são esses carinhas aqui. Nós conseguimos ser uma boa aplicação tanto na parte de amplificação de som quanto na parte de reguladores de tensão de energia, porque eles não sofrem tanto com superaquecimento ou não sofrem, não dá para perceber assim uma grande alteração quando existe um grande aquecimento neles, se bem que a gente precisa, assim como os transistores bipolares, colocar eles em bons dissipadores de calor, com pasta térmica, com uma boa ventilação, para a gente não ter perca de funcionalidade deles, uma queima ou algo do gênero. A gente consegue obter um som com uma fidelidade boa, sem tanta distorção como acontece no som transistorizado. Eles têm um nome que a gente pode chamar eles de transistores de efeito de campo de potência, muito chamado também de FET de potência. Então, como que acontece? A corrente entre o dreno e a fonte é controlada pela tensão aplicada à comporta. Ele é idêntico ao transistor. À primeira vista, se você não conhecer, você vai confundir o MOSFET com um transistor. Vamos ver aqui, o desenho dele é o mesmo. Aqui, pessoal, a aula é praticamente ao vivo. O MOSFET é particularmente idêntico ao transistor. É um transistor com algumas diferenças. No MOSFET e no transistor, diferente da válvula, nós temos 3 pinos que a gente chama de pinote. No caso do MOSFET, vamos ter o G de gate, D de drain e S de source. Muito parecido com o transistor bipolar. Se fosse um transistor bipolar, poderíamos chamar o G de base, o D de coletor e o S de emissor. Então, a aplicação do MOSFET de potência se torna muito mais vantajosa por ele ser barato quanto a válvula, e a fidelidade do som, na entrega do som, do ganho do som, é muito maior do que da válvula e do transistor bipolar. Então, por isso e vários outros motivos, tornam o MOSFET o melhor componente
para amplificação de som, o que consegue entregar um ganho muito superior à válvula e o nosso transistor bipolar. Mas diferente da válvula, que você consegue ter a válvula na parte de pré-amplificação e de potência, o nosso MOSFET aqui, nós não conseguimos aplicar em um som com amplificação pré e potência um amplificador completamente de MOSFET. Nós precisamos, além dos MOSFETs na parte de potência, no pré nós precisamos de transistores bipolares. Mas nem por isso aí tira o mérito do nosso grande MOSFET. Os melhores sons, os melhores amplificadores são feitos com um MOSFET. O nosso próximo aqui então são os transistores bipolares. O nome transistores bipolares vem de dois polos. Como assim dois polos? Nós temos um polo N, dopado de N, e o P, por isso é bipolares. Em alguns transistores nós temos a nomenclatura NPN, e em outra nomenclatura nós temos PNP. NPN negativo, positivo e negativo. Em PNP positivo, negativo e positivo. Mas sempre é NP, dois polos, um positivo e negativo. Eu vou mostrar aqui para você os nossos transistores bipolares. Eu tenho aqui então já um spoiler do próximo vídeo. Esses aqui são transistores para som. Às vezes no datasheet vai estar lá epitaxial planar. Às vezes ele vai estar transistor de potência, geralmente transistor de potência. Esses dois transistores são dois transistores originais que a gente vai utilizar num próximo projetinho. E os transistores, eles têm um pinout parecido com os nossos MOSFETs, que a gente já acabou de falar lá atrás, que às vezes altera assim como os MOSFETs. Como assim altera? Às vezes a base de um pode estar diferente da do outro transistor. Onde está o emissor de um pode estar a base, onde está o coletor de outro pode estar o emissor, e assim por diante. O pinout desses transistores que eu acabei de mostrar vai ser assim: base, coletor e emissor. Aqueles dois são os equivalentes do 2SA1943 e do 2SC5200 de amplificação de som. E diferente aí do nosso MOSFET e também da válvula, o nosso transistor bipolar ele sofre muito com o superaquecimento. Nós temos um fator chamado crossover, que é a perca de ganho, que é a distorção do som. Quando ele esquenta, ele acaba distorcendo não só por isso, mas por outros fatores. Então a gente tem uma perca de ganho muito alta com o transistor bipolar. Às vezes não compensa montar um amplificador aí de fidelidade ou de grande potência com o transistor bipolar. Mas o transistor bipolar ele se tornou tão famoso e por isso nós temos em grande quantidade. E o fator mais importante porque a gente usa ele, porque ele é barato. É barato você montar um amplificador utilizando transistores bipolares. Os MOSFETs eles são um pouquinho mais caros, mas os transistores bipolares a gente consegue encontrar eles mais em conta e consegue montar amplificadores aí muito mais fáceis e baratos do que com o MOSFET e a válvula. E por último, a gente vai falar aqui, surgiu, vamos dividir a folha aqui, surgiu os CIs de amplificação, os integrados, que foi a última atacada de tecnologia e utilizados até hoje. É lógico que você vai conseguir em dimensões menores, integrados para placas impressas, integrados para diversos tipos de placas, mas surgiu então os primeiros integrados, surgiram praticamente os STKs com algumas marcas aí no final dos anos 80, 90 e só foi evoluindo os integrados. Os CIs integrados
eles conseguem nos oferecer uma amplificação de som com 2 ou mais canais de amplificação. Por exemplo, esse aqui tem 2 canais, que já é um componente estéreo, esse aqui também. E o LM386 a gente consegue também ter uma amplificação de som aí. É lógico que alguns componentes a gente não consegue ter uma potência como dos transistores, MOSFETs e válvulas, mas a gente consegue ter uma amplificação de som, e pelo tamanho que eles comportam, se tornou muito vantajoso para os circuitos modernos, que a gente consegue então utilizar eles em circuitos e tornar as placas muito pequenas, e vantajoso aí para os eletrônicos mais modernos. Os nossos CIs integrados, eles comportam vários componentes, vários transistores, capacitores, resistores, diodos aqui dentro, o que torna muito mais fácil e prático você montar um amplificador, porque ele vai ter menos componentes do que montado com válvulas, transistores e MOSFETs. Então compensa às vezes muito mais fazer com um CI integrado, porque ele tem um som de mais qualidade, a gente consegue obter mais canais de amplificação e às vezes uma potência muito boa. O que complica às vezes é o valor do nosso CIs. Por exemplo, um CI integrado de grande potência, ele se torna caro e às vezes desvantajoso para ser montado, como por exemplo uma válvula também, que é muito cara para a gente estar adquirindo e montar um som. E um CI às vezes ele é muito caro, às vezes 100, 200, 300 reais um CI de amplificação. Assim como o MOSFET e o transistor, a válvula também tem o seu pinout peculiar. Nós vamos ter um pinout do 1 começando da esquerda e terminando em alguma numeração aqui. Por exemplo, esse aqui é o 15, 16, 17, 18, alguns terminam. E então você vai ter um pinout da esquerda para a direita. O nosso transistor também vai ter um pinout que começa do 1 ao 3. E o nosso MOSFET também vai ter. A válvula é um pouco diferente, cada válvula tem uma configuração diferente, assim como o transistor. Outro detalhe é que os CIs integrados, eles também sofrem, não tanto quanto os transistores com perca de ganho, mas eles sofrem às vezes com fator de superaquecimento, por isso que eles devem ser dotados de bons dissipadores de calor, como os transistores e os MOSFETs também. Os MOSFETs não tanto, mas você precisa. Pasta térmica, mica e cooler de ventilação, se possível, não se necessário, mas se possível você colocar, você coloque. Vamos falar então das vantagens e das desvantagens de cada componente utilizado em amplificação. Vamos começar aqui pela válvula, que foi o que nós iniciamos no nosso vídeo. Então, as vantagens da válvula é que ele tem uma menor distorção do som. Essa é uma das únicas vantagens dela, que você consegue ter uma fidelidade do som. E qual que são as desvantagens delas? Ela precisa de uma alta tensão, como eu falei para vocês aqui, para operação. Elas são muito caras para a gente conseguir no mercado, como eu também já falei para vocês. Elas são caras para adquirir, uma mais barata está R$90, que eu vi outro dia aí na internet. A maioria da energia que a gente vai enviar aqui para o nosso amplificador, a metade vai ser consumida para aquecer essa válvula para o funcionamento. E elas precisam de transformadores muito pesados, porque a gente precisa de uma geração de uma alta tensão, então a gente precisa de transformadores gigantes para a gente estar gerando uma corrente e uma tensão bem forte aqui. E lembrando que elas são feitas de vidro, então elas são muito sensíveis, elas quebram facilmente, dependendo da pancada, vibração, elas estragam muito fáceis. Então as vantagens e as desvantagens, talvez eu faça aqui, apareça no vídeo. A gente vai falar de outros componentes futuramente. A gente vai partir agora para os MOSFETs. Como eu falei aqui muito bem dos nossos MOSFETs, eu gosto de trabalhar com eles. Vamos falar das vantagens, que são inúmeras. Ela tem uma característica muito forte e igual à nossa válvula, que é ter pouca ou baixa distorção com o som. Ela tem um grande rendimento, ela tem um ganho excepcional. A maior parte de toda a energia aplicada no amplificador é consumida e gerada
o som. A gente não precisa aquecer elas igual as nossas válvulas, ao contrário, a gente precisa esfriar elas, colocar em dissipadores, mas elas esquentam menos do que os transistores. Lembrando, nós não precisamos de transformadores grandes, porque a gente não precisa de uma tensão de 100, 200, 300, 500 volts para ter uma potência muito superior à válvula. Com 50 volts aqui nós conseguimos fazer coisas inacreditáveis com esse MOSFET. Lembrando que os sons mais potentes, os melhores amplificadores módulos automotivos são feitos com MOSFET. Um custo relativamente baixo, muito próximo do nosso transistor bipolar. Ele pode então operar em potências muito altas, como eu já falei para vocês, os melhores amplificadores mais potentes são feitos de MOSFETs. E a maior desvantagem é a capacitância, elevada capacitância, que torna então que limita a resposta de frequência. Ele oscila bastante, tem gente que não gosta disso, até me questionaram num vídeo, mas eu gosto muito de trabalhar com ele. Vamos ver o nosso transistor bipolar, qual que são as vantagens. Vocês viram que o MOSFET ele tem poucas desvantagens. Vamos ver os nossos transistores bipolares, as vantagens são barato, já está aqui. Opa, vamos dar um foco aqui. Já está aqui. Ele é barato da gente conseguir. Esses dois que eu mostrei ali para vocês, eu paguei R$10 em cada. Tá certo que eles são usados, mas são originais. Eles podem nos fornecer uma potência aqui com 25 volts. Simétrico. Muito boa. Uma potência muito maior do que com válvula e com uma voltagem bem baixa. Com 50 volts a gente consegue uma potência bem boa, mas tem aquele probleminha do superaquecimento, crossover. Eles não precisam ser aquecidos, pelo contrário, a gente precisa dissipar bem o calor dele. E ele converte, não tanto que nem o MOSFET, mas ele converte uma boa parte então da energia em som. E não necessita de transformadores gigantescos, porque a energia aplicada neles é pouca energia para uma grande potência. E as desvantagens de distorção pelo efeito do crossover, que a gente já falou aqui. Ele tem uma fragilidade com alta tensão, alta corrente, porque eles podem corromper, queimar, danificar muito facilmente se você inverter os polos. Se você aplicar uma tensão grande, eles queimam rapidamente, se ele não tiver um limite de tensão grande. E outro detalhe, qualquer desequilíbrio, qualquer coisa que não esteja casando no circuito de amplificação, algum surto de energia, alguma parte, algum probleminha ali de desequilíbrio de energia, pode ter um problema aí que a gente chama de deriva térmica e fazer com que o nosso circuito ele superaqueça. Então essa é uma das desvantagens. Na verdade o transistor tem muitas desvantagens, mas a gente utiliza por ele ser barato. Os pontos positivos dos CIs que nós conseguimos elevar a potência sem precisar de muita energia. Não precisamos aquecer os nossos CIs. Ao contrário, necessitamos então resfriar eles, dissipar o calor. Não precisamos de grandes transformadores, porque como já falei, não precisamos de grandes tensões, uma grande energia para fazer com que ele chegue a uma boa potência. Eles possuem um som mais limpo, mais digital, diga-se de passagem. Não temos tanta distorção quanto os transistores. Conseguimos obter mais canais com um componente desses. E a desvantagem desse circuito aqui é que ele é muito frágil, muito mais do que os transistores, dependendo aí do tempo excessivo até dele ligado no circuito, de uso desse componente, falta de passa térmica, falta de dissipação de calor, ou até mesmo algum componente danificado, algum estresse em alguma... E se tiver algum alto-falante queimado, ele acaba queimando uma das saídas, um dos canais. E se for num circuito, num rádio que você tenha, o teu rádio vai entrar em modo de segurança. Outro fator é que esses CIs eles são muito caros para você estar investindo em som, geralmente só para reposição, o que torna às vezes até um conserto aí muito caro para você fazer
em um equipamento. E se você aplicar alguma tensão maior do que o CI aguenta, com certeza ele vai estar queimando. Então esse aí algumas dicas para vocês, a gente comentando sobre válvulas, MOSFETs, transistores e CIs integrados. Se você tiver algum levantamento para fazer, você pode deixar nos comentários. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar. Se você tiver insultos, comentários ofensivos, você será banido e bloqueado. Seu comentário será banido. É isso aí, pessoal. O eleito dessa nossa pesquisa aqui para a potência mesmo é os nossos MOSFETs. Eles foram os eleitos aqui para a potência. Lembrando que cada componentes aqui é utilizado em um determinado circuito. MOSFETs para amplificadores mais fortes, CIs integrados para aparelhos mais modernos, para a potência de aparelhos mais modernos. Transistores também não são mais utilizados hoje em dia, mas para módulos automotivos que saem mais baratos do que outros componentes, do que o CI, por exemplo. E a nossa válvula que não é mais usada, mas é uma cobiça ainda de muita gente montar amplificadores valvulados. Eu, por exemplo, vou estar montando aí no canal futuramente. E se você tiver alguma coisa a acrescentar, pode estar deixando nos comentários. Como eu falei, eu não sei tudo, mas a gente sempre está em constante evolução. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixe aquele fantástico like. Até mais, tchau, tchau.